Existe oração insignificante? Existe oração simples demais para Deus ouvir? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Mais ou menos um ano após eu me converter, eu passei a frequentar semanalmente um grupo que se reunia na casa de uma irmã da igreja. Eram feitos estudos bíblicos, a gente trocava experiências, compartilhava dificuldades. Era uma extensão da igreja para a gente ter uma comunhão maior e geralmente das pessoas que moravam no mesmo bairro. A partir daí, eu passei a orar pela anfitriã do grupo, foi chamada de Irmã Maria. E minha oração era muito simples. Eu orava: Senhor, abençoa a família e a parentela de Irmã Maria. Tanto o período que eu estive no grupo, que foram alguns anos, quanto depois que eu saí, eu continuei fazendo essa mesma oração. Até que um dia, anos depois, eu estava no meu trabalho, eu estava me deslocando do prédio que eu trabalhava para o refeitório. Era uma distânciazinha razoável. E aí no caminho eu fui conversando com o Senhor. E aí eu perguntei: Senhor, por que eu oro isso? É uma oração tão insignificante. E aí, passado uma semana, coisa desse tipo, eu fui participar do Impacto de Carnaval que a igreja que eu congregava lá em Salvador fazia anualmente. Esse impacto era um evento que tinha como objetivo evangelizar pessoas durante o período de carnaval. No nosso caso, nesse ano especificamente, a gente fazia esse trabalho no Pelourinho, que era um dos circuitos do carnaval. Lá no Pelourinho, a gente, além de fazer um desfile com a banda de percussão que saía pelas ruas cantando músicas gospel, depois se reunia na praça, no Terreiro de Jesus, onde tinha apresentação de dança, teatro, tudo com um foco evangelístico. Além das pessoas que se apresentavam, tinham pregações, os outros membros da equipe ficavam distribuindo folhetos, evangelizando as pessoas que passavam por lá. E nesse grupo de evangelismo eu estava junto. Em uma dessas noites, eu estava na praça, tinha bastante gente da igreja lá evangelizando. Um homem se aproximou de mim e perguntou se eu conhecia a Irmã Maria. Irmã Maria era a anfitriã do grupo que eu frequentava anos antes. E aí eu falei com ele que sim, e aí ele perguntou se eu poderia dar um recado para ela. E o recado dele foi o seguinte: diga a ela que o cunhado dela esteve aqui. Chegando lá, eu dei um recado para ela. E na hora, ela abriu um sorriso imenso e ela começou a falar: ele veio, ele veio, ele veio. Já tinha um tempo que ela convidava ele para ir para lá. E ele nunca deu certeza se ia, se não ia, mas, para surpresa dela, ele foi e ele assistiu os eventos que teve lá de evangelismo. Voltei para casa e quando eu estava em casa, eu me lembrei do que eu tinha falado com o Senhor. Senhor, por que eu oro isso? É uma oração tão insignificante. E aí eu entendi o que o Senhor tinha feito. E ele veio a mim, pedindo para eu dar um recado à Irmã Maria, a mulher que eu orei durante anos, fazendo uma oração que, aos meus olhos, era uma oração insignificante pela parentela dela, a qual ele se incluía. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: olha, ele foi para lá também por causa da sua oração. Vou te dar um outro exemplo, só que dessa vez não aconteceu comigo. Uma irmã da igreja me contou que ela tinha ceratocone. Ceratocone é uma doença ocular que tem vários sintomas. Dependendo da pessoa, acho que os sintomas são variados, mas assim, resumidamente, e pelo que ela me falou, ela tinha uma baixa visão, ela tinha dificuldade de enxergar, então ela precisava usar o óculos ou lente de contato, e existia a possibilidade dela chegar à cegueira. Nesse período, ela estava grávida, ela tinha muito medo de que ela ficasse cega antes do filho dela nascer. E aí um dia, ela me contando que ela estava na igreja, tinha um pastor lá que no final do culto chamou as pessoas para irem à frente para orar, pessoas que tivessem algum problema de saúde, só que ela não quis ir lá para frente. E de onde ela estava mesmo, ela disse que só fez a seguinte oração, ela falou: Senhor, me cura. Ela só falou isso, mais nada. Terminando o culto, ela foi para casa, dormiu. Quando ela acordou de manhã, ela estava enxergando tudo muito nítido. Aí ela começou a falar para o marido dela: eu dormi de lente, eu dormi de lente, eu dormi de lente. E correu para o espelho para ver a lente dentro do olho, abriu o olho, não encontrou a lente no olho,
falou com o esposo dela, olha aqui, a lente tá no meu olho, a lente tá no meu olho, e ele falando, não tá, a lente não tá no seu olho, e ela insistindo, porque ela tava assim, ela tava chocada, porque ela tava enxergando tudo muito nitidamente, e na cabeça dela só poderia estar enxergando se tivesse uma lente de contato no olho dela. Ela insistiu tanto de que a lente estava no olho dela, que ela voltou a ter a visão anterior. Assim, toda a nitidez que ela estava tendo foi embora e ela voltou a ter a visão deficiente. E aí, quando regrediu, e ela entendeu que, na verdade, o Senhor tinha curado. E ela não acreditava porque a oração que ela tinha feito, na visão dela, era muito simples. Era uma oração simples demais para Deus fazer uma coisa tão grandiosa como curá-la de ceratocone. E ela perdeu a bênção. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas vezes a gente iguala Deus a nós. Tanto ela quanto eu achávamos que a oração que a gente fazia era simples demais para Deus ouvir. Era insignificante demais para Deus agir. O que interessa para o Senhor é a intenção que está por trás daquilo que é falado. Não é a forma que a gente está falando, se nosso vocabulário é extenso, se a gente usa termos teológicos, se a gente usa versículos da Bíblia. O que importa para Deus é a forma que a gente está buscando Ele de coração. A palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Tanto eu quanto ela, a gente desejava aquilo e eram coisas que não iam de encontro à palavra de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo relevante. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê um like se gostou. Um grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.